vamos para o próximo módulo 5 da disciplina de ensino e enfermagem, né? E aí nesse módulo nós vamos trabalhar as práticas pedagógicas na perspectiva da promoção da saúde. Como a gente já falou, são essenciais, estão dentro das políticas públicas hoje, as práticas educativas, né? E utilizando as práticas pedagógicas, né? Para capacitar indivíduos e comunidade como essência, né? E gerando também mudanças de comportamentos duradouros, a ideia de gerar um impacto de alteração, né? E para nós enfermeiros, né, uma ferramenta, não são apenas ferramentas, mas são instrumentos, né, estratégicos que articulam o conhecimento científico da teoria com a realidade prática e, mais importante, a participação ativa do público-alvo, da comunidade, das pessoas que não acreditam. Então, ao aplicar uma pedagogia mais contextualizada, mais coletiva, mais positivista, né, ela vai fortalecer a autonomia das pessoas, ela vai melhorar os quadros epidemiológicos, né? Ela vai agregar, ampliar a adesão aos tratamentos e aos programas de saúde do meu serviço. Tá? A evolução da educação de saúde no Brasil, né? Então, ela reflete uma transformação do próprio sistema de saúde. Né? Então, como eu falei antes, ela vem do modelo mais cartesiano para um modelo mais construtivista, do modelo bancário, né, um modelo centrado no controle do saber e receptor de troca de conhecimento, mas isso não é tão simples e que precisa ser trabalhado continuamente. Tá? Por quê? Porque ainda nós temos muito essa ideia do conceito estruturado do que é certo e do que é errado, sem entender as complexidades da vida das pessoas. Porque o que é certo e o que é errado para determinadas pessoas pode ser diferente, os conceitos são diferentes, né? Porque tem uma história de vida da pessoa, tem uma história cultural, uma história de conhecimentos que precisa ser valorizado. Né? Já falei, mas vou repetir, os fundamentos teóricos das práticas, a pedagogia crítica, né? Inspirada em Paulo Freire, então é um diálogo de problematização da realidade na construção coletiva do conhecimento. Então a ideia é o diálogo com problematizações, com a ideia de problematizações, né, de situações. Então, ela não vai ter uma fala estabelecida. O movimento do grupo vai ser a partir da realidade daquele grupo. Então, não tem um preparo, existe um preparo, mas não é uma coisa fixa, que vai depender das pessoas que participam naquele momento. Então, o grupo vai se movimentar a partir do próprio a ideia do próprio grupo. Tá? Não tem como a gente direcionar muito. Vai ter um tema e esse tema vai ser problematizado e a partir da realidade de cada pessoa. Então, muitas vezes eu posso fazer uma roda de conversa com um grupo que vai gerar um impacto e para outro grupo no mesmo dia vai gerar um outro impacto, porque as pessoas são diferentes. Lembre, diálogo horizontalizado dentro da ideia de problematização da realidade e conscientização da ação. Tá? Ao entender que os determinantes sociais de saúde, a comunidade passa por um processo de conscientização. Ela começa a entender que a saúde, e aí a gente vai construir essa ideia de que saúde ela não é basicamente, ela não é específica somente por contar a doença, e sim uma construção social, uma relação de determinantes que vão afetar a saúde da população, de que o meio ambiente interfere na saúde da população, de que o trabalho interfere na saúde da população, que a renda interfere na saúde da população. Então a saúde ela não é mais um foco único, ela tem diferentes fatores. Então hoje a nossa formação como enfermeiro, ela vai além de entender a doença. Na verdade, entender a doença é um ponto, ainda um ponto na nossa formação. Nossa formação tem diferentes pontos e esse contexto, entender a sociedade, o funcionamento cultural, entender os aspectos pedagógicos, que a gente está falando nessa disciplina, que vai refletir nesse processo de cuidado. Tá? Então, para o enfermeiro, a pedagogia crítica é uma ferramenta poderosa de fortalecer o empoderamento, tanto individual quanto coletivo das pessoas. Quando a gente adota essa estratégia dentro do nosso processo de educação e saúde, nossas ações de cuidado, então a gente não vai ensinar somente sobre doença e cura, mas a gente vai
dar um empoderamento para essas pessoas e compreenderem para transformar sua realidade. Não basta para entender que é diabetes e há excesso de glicose no sangue. A pessoa precisa entender que o que isso repercute dentro de sua vida. Tá? Então, e aí ela precisa transformar isso em sua prática cotidiana. Porque senão ela não vai parar de comer doce, ela não vai fazer o tratamento, porque isso não vai ter uma significação para ela. Então a gente precisa ressignificar, né? A gente precisa fazer que o grupo se ressignifique a partir daquele conhecimento. Okay? Isso vai gerar uma saúde mais equitativa e com a ideia de promoção em saúde como processo. Na aprendizagem significativa, o princípio-chave da aprendizagem, ela vai na prática de enfermagem incluir o que? A relevância, porque o enfermeiro deve o quê? Identificar o que as pessoas, né, o usuário, né, já sabe sobre a condição de saúde e a partir daí construir um novo conhecimento. É como aquilo que eu falei antes. Toda pessoa tem um copo com água. O copo está cheio. O que a gente vai fazer? Misturar esse conhecimento. Então ela tem um conhecimento, eu vou pegar um pouquinho do meu conhecimento e misturar. Então eu não estou trazendo o meu conhecimento e esvaziando o copo dela. Ela tem um conhecimento, eu estou misturando esse conhecimento e a partir disso eu estou transformando um novo conhecimento. Tá? Uma organização lógica, o conteúdo deve ser aplicado de forma clara, estruturada e uma sequência que faz sentido para a aprendizagem. Tá? Quando a gente constrói esse conhecimento com as pessoas, com o nosso público-alvo, ele tem que ser organizado, não pode ser perdido, não pode ser solto. Então ele tem uma estruturação para isso. A aplicabilidade. Então, o objetivo principal não é só que a pessoa saiba sobre algo, mas que ela possa fazer algo com esse conhecimento. Então, ela tem que se transformar, ela tem que se ressignificar e dar uma significação diferente para aquele processo. Tá? Então, e quando a gente aplica isso, essa teoria, a aprendizagem significativa, a gente para de só informar, né? Mas capacita a pessoa para isso. Então ela vai ter um conhecimento que ela vai ser muitas vezes multiplicadora desse conhecimento. Então ela transforma a educação em saúde não mais num monólogo, né, de formação, mas para um diálogo, uma troca de conhecimento. Tá? E aí respeitam sempre a experiência de vida do sujeito, tornando o processo de aprendizagem ele mais relevante, duradouro e, acima de tudo, significativo. Tá? Aquilo que eu falei. Cria uma significância para aquele sujeito. Tá? O ensino para o adulto, né, é um modelo de ensino focado especialmente na educação de adultos, que é a andragogia, né, que vai trabalhar a autonomia, motivação intrínseca e a aplicabilidade imediata. Lembrando, quando a gente está trabalhando com adulto, é diferente quando a gente está trabalhando com criança. A criança a gente vai trabalhar muito com o lúdico, né, com a brincadeira, com essa questão. Para o adulto, eu vou ter que ter uma outra linguagem, né? Porque é a aplicabilidade dentro do dia a dia desse adulto, que é ativo, que está no mercado de trabalho, que tem já uma rotina. Então a gente precisa estabelecer essas ações, tá? E aí nesse contexto eu posso trabalhar com grupos de pacientes hipertensos, diabéticos, cuidadores familiares, entre outros, né? Eu posso trabalhar com workshops, oficinas, roda de conversa e grupo de apoio, né? Então, que vão direcionar campanhas educativas em comunidade, tecnologias digitais e recursos multimídia. Então, aqui, eu acho que eu quero deixar marcado que com o mundo de hoje, tecnológico, a gente precisa incorporar isso dentro da nossa prática profissional, tá? O uso de tecnologias. Porque é onde, hoje, nós conseguimos um maior acesso à informação. Tá? E distribuição de informação. Antigamente, quando a gente produzia um folder, papel, as pessoas pegavam. Hoje não mais. Hoje o folder é digital. Né? Não que não possamos só trabalhar com folder, material, nada disso. Mas hoje a gente vai ter um acesso maior quando a gente usa os meios digitais. Tá? E aí, como é que a gente faz a avaliação disso? Né? Participação comunitária, como o número de participantes em oficina, roda de conversa, então isso é um número bem quantitativo, né? A adesão de recomendações de frequência em grupos, autocuidado, cumprimentos, vacinas e mudança de comportamento, né?
Isso vai gerar um impacto na saúde coletiva, que é a redução da incidência de doenças e melhoria de indicadores, né, como materno infantil, como aumento de cobertura vacinal, entre outras. Como é que a gente planeja a implementação das ações? Foi o que a gente trouxe no módulo anterior, a partir do diagnóstico participativo, definição de objetivos e metas, seleção de metodologias, como eu vou a aplicabilidade, a execução dessas ações e monitoramento disso. Então, para concluir esse módulo, as práticas pedagógicas centradas na promoção da saúde fornecem a autonomia, a participação comunitária e a eficácia nas ações educativas. Então, elas vão gerar esse impacto, que é empoderamento da comunidade e uma mudança de comportamento, que vai gerar um impacto no processo de saúde e doença e gerando uma diminuição dos dados, uma alteração dos dados epidemiológicos, né? E por isso o enfermeiro desempenha um papel estratégico como mediador dentro desse processo, planejador e também avaliador, tá? Contribuindo com a melhora dos indicadores de saúde e consolidando o SUS como um sistema participativo e inclusivo. Valeu, galera!